Em 2017, a dor nas costas foi o que mais afastou brasileiros do trabalho. Foram mais de 83.800 casos. O repórter setorial vai falar hoje exatamente sobre isso: acidentes de trabalho e os prejuízos com afastamentos de auxílios-doenças. Em um país com um alto índice de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, não é difícil encontrar pessoas que viram de perto, pelo menos, uma destas situações. Eu conheço, foi uma garota e ela se perfurou numa seringa de um paciente, quando foi trocar o lençol da cama. Tive LER, né? Ainda sofro com as consequências até hoje. Fiquei afastada por 2 anos, até chegarem o diagnóstico que foi LER, né? A gente trabalhava numa fábrica de doce e a máquina, ela tinha uma proteção e ele, em vez de esperar o doce sair da máquina, ele enfiou a mão para poder ser mais rápido ali para pegar o doce e a lâmina acabou pegando um dedo dele e cortando o dedo dele. Acidentes do trabalho não são casos isolados, se forem consideradas apenas as notificações feitas até o dia 27 de abril de 2018, os números chegaram a 184.519 fatalidades. Entre os casos mais comuns estão cortes, lacerações, fraturas, contusões, esmagamentos e amputações. No mesmo período, os acidentes de trabalho no país causaram a morte de 653 pessoas, isto considerando apenas os casos que foram comunicados ao Ministério do Trabalho. Um outro desafio do servidor é a exposição a fatores que podem provocar doenças do trabalho. O trabalhador que está manuseando uma serra elétrica, então, devido à falta de segurança, ele vem a perder os seus dedos trabalhando com a serra. Então, isso é um acidente do trabalho. A doença do trabalho, ela não é pontual, ela se dilui ao longo de um tempo. Então, por exemplo, o trabalhador na linha de produção, ele faz uma série de movimentos repetitivos, assume postura anti-ergonômica e ao longo de algum tempo ele vem a ser portador de uma doença ocupacional. Em 2017, dor nas costas foi a doença que mais afastou os brasileiros dos postos de trabalho. Foram mais de 83.800 casos. Nos últimos 10 anos, a enfermidade tem liderado a lista de doenças mais frequentes entre os auxílios-doença concedidos pelo INSS. É uma pena que o Brasil, hoje tem uma norma de segurança do trabalho, que é a portaria 3.214 de 78, que hoje tem 36 normas regulamentadoras, é considerada a norma de segurança e medicina do trabalho mais completa, uma das mais completas e complexas do planeta. Porém, considerada por todos os empresários humanamente, tá certo? Impossível de implementação, porque gera custos altíssimos. Quer dizer, então é o seguinte, a vida humana, tá certo? O ser humano nessa hora aqui, eu sei que não é assim que funciona, mas nessa hora a gente iguala o ser humano como máquina e equipamento, como produtividade. Para evitar um acidente de trabalho, o colaborador deve fazer uso de equipamentos necessários para sua própria segurança. Além disso, quando um trabalhador é atingido, toda a sociedade também é. Quer saber como? Embora o uso de equipamentos seja importante, as empresas poderiam tomar medidas de segurança mais eficazes. Elas preferem fazer com que o trabalhador trabalhe como uma espécie de astronauta, com capacete, com óculos de segurança, com fone de ouvido, plug, bota, luva. Então, ele aparelha o trabalhador, ao invés de mexer no ambiente de trabalho. Entre 2012 e 2017, o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho registrou 636.411 cortes e feridas, 529.360 fraturas, 476.283 contusões e esmagamentos e 33.851 amputações. As empresas só fazem segurança na CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Algumas empresas não usam nem a semana inteira, usam um dia para se fazer a semana. Quer dizer, é uma coisa muito rápida.
né? A empresa, muitas vezes, só faz segurança do trabalho, só implementa um programa de segurança do trabalho após uma denúncia ou após ser fiscalizado no Ministério do Trabalho ou, tá certo, em consequência de uma reclamação trabalhista, seja por doença ocupacional, por acidente de trabalho e outras coisas relacionadas que têm anexo de causa na atividade laborativa. Com tantos anos de experiência jurídica na área trabalhista, a advogada fala de um dos maiores obstáculos enfrentados pelo colaborador. Então, o que ele faz? Ele fica trabalhando, doente, vai no ambulatório médico, toma um Voltaren ou tipo qualquer coisa assim anti-inflamatória e volta para a sua atividade. E ele posterga o máximo possível de fazer esse afastamento devido ao medo de ser demitido. Para o técnico de segurança, há necessidade de respeito mútuo entre patrões e empregados. Os trabalhadores hoje pouco, tá certo, conhecem sobre a legislação de trabalho, sobre as consequências do acidente, tá certo, não só para a nação, não só para a empresa, mas principalmente para a vida dele, né, que afeta diretamente a questão psicológica, a família. Então eu acho que o que está faltando é uma reorganização da questão do respeito mútuo. Vamos agora para a entrevista do dia. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a logística reversa. Você compra um material e depois não sabe como fazer o descarte, ou faz o descarte e alguém que vai lá manipular aquele lixo acaba trazendo um sério problema para si e para a coletividade. Nós estamos recebendo aqui Miroslava Ramzagit. Sim, obrigada, Tudo bom bem? dia, Uma tudo satisfação bem. muito grande tê-la conosco. Da mesma forma. É doutora em Engenharia da Produção. Isso, doutora em Engenharia de Produção. E vai nos falar aí sobre essa situação, né? Pois não. Porque é tudo muito bonito, a gente pega o celular, aí depois joga fora o celular, né? É, o descarte desses produtos, não vê né? a Não gravidade que é, né? É, então, o consumo e o descarte. A logística reversa, ela é um conjunto de atividades que tem um cunho econômico e social e faz com que esses materiais que são descartados, eles tenham mais importância, ou seja, seja agregado valor a esses materiais no retorno desses materiais dentro das cadeias produtivas, da própria cadeia produtiva ou de outra cadeia produtiva. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Com o advento da Revolução Industrial, a sociedade, o mundo teve conhecimento de um fluxo que a gente chama de fluxo tradicional. Então, com a Revolução Industrial, a produção de bens, o crescente consumo que aconteceu há mais de um século e veio se desenvolvendo no século passado. Materiais descartáveis. Né? Sim, materiais que podiam ser descartados ou de forma adequada, mas as empresas acostumaram a sociedade, os consumistas, né, a comprar esse produto. Então a gente tem a natureza, todos os materiais que são usados para todo tipo de produção. Eles são materiais oriundos de elementos da natureza. Então nós fomos na natureza, tiramos esses materiais, fizemos a nossa matéria-prima, produzimos o nosso bem, repassamos isso para uma outra fábrica, um outro cliente, e vendemos isso para um consumidor, que somos nós. E nós consumimos esse produto e daí para onde vai? Natureza. Então a gente chama isso de fluxo linear, sai da natureza e volta com descarte da maneira que ele está para a natureza. E nós fomos acostumados a isso durante muitos anos, durante mais de um século. No final do século passado, com alguns acidentes, né, alguns acontecimentos graves de contaminação, com resíduos que continham produtos químicos graves, nós vimos discussões sobre quantidade de lixos domésticos, que hoje nós temos a sociedade consumindo muito. Então, o lixo doméstico, junto com o resíduo industrial, ele é extremamente... é um problema muito grande para todo mundo. Nós vimos países de primeiro mundo mandando esses lixos, né, de industriais e lixos domésticos para países de terceiro mundo. Então, toda essa visão, toda essa discussão, acontecimentos mundiais de discussão desses problemas como
a Agenda 21, né, na Rio 92, que teve depois a corroboração pelos países da assinatura dessa agenda em 2012. Nós tivemos 20 anos depois um novo encontro. A Conferência de Estocolmo, na década de 70, começou a discutir isso. Sociedade, empresas e governos começaram a se preocupar com esse lixo que estava sendo gerado. E discutir exatamente o impacto de tudo isso no clima e tentar minimizar ou evitar todos esses transtornos climáticos que nós estamos vivendo agora. Só para fazer aqui um lembrete, né, quem está nos assistindo, o risco que está na atividade de reciclagem no momento de manipulação desse lixo, né? Eu me recordo de um acidente gravíssimo que houve no estado de Goiás. Isso. Que foi o pessoal mexendo num equipamento de dentista que estava lançado no lixo, quer dizer, não houve o cuidado de quem lançou no lixo, nem de quem recebeu esse lixo. Sim, nem poderia. E os manipuladores acharam bonito um pozinho amarelo que tinha ali naquela... E começaram a manipular. E começaram a manipular aquilo tal, parará. Houve uma radiação profunda, né, em toda a população. De repente, aqui no Brasil também, lá na área de Irajá, houve uma troca de transformadores e a população começou a usar o óleo que tinha no transformador para fazer comida, fritura. Quer dizer, é um negócio de doido que ninguém cuida na hora de descartar as coisas também, né? Em 2010, o governo brasileiro ele criou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, aonde procurava sedimentar, concretizar essa ação para se evitar exatamente isso. O governo deu até 2014 para que as empresas e os próprios governos municipais e estaduais se adequassem ao que esse plano nacional determinava. Então, uma das alternativas seria disponibilizar, prover o próprio governo, mesmo que fosse municipal ou local, viabilizar condições para a população fazer o descarte adequado desses materiais. Então, esse fluxo reverso, a inversão, ou é logística reversa ou logística inversa, ao invés da sociedade, da população, descartar qualquer tipo de produto que poderia ser reaproveitado, contaminante ou não, na natureza, nesse fluxo tradicional, faria um fluxo reverso, uma logística reversa, reintroduzindo esses produtos. Existem produtos que as pessoas não sabem aonde vão colocar. Imagina que nós temos um computador em casa, né? Nós tínhamos no passado, agora nós sabemos onde colocar. Nós temos um computador em casa e esse computador, ele quebra, ele estraga, eu não sei o que fazer com aquilo, ele não funciona mais. Uma vez matéria, sempre matéria. Fazemos, então, um exemplo recente. A televisão modernizou, passou o sistema HD e muita gente ficou com modelos antigos em casa. Tem gente que joga no lixo assim à vontade. Tem outros que se preocupam em fazer o descarte, porque ali tem também substâncias que são preocupantes. Além daquilo... No tubo de imagem tem lá. Sim, tem compostos. Gama, uma situação de coisa. Tem o próprio vidro, o tratamento da tela de vidro, ele tem um tratamento especial, também com produto químico. Como a luz fria também tem. Tem criança que pega a luz fria e faz moído para soltar pipa. Isso. Não está vendo o risco que é um corte daquilo ali. Os lixões a céu aberto, eles são muito graves, porque há uma mistura de todo esse material que fica jogado ali e a gente não consegue depois, com o passar do tempo, e não precisa ser um tempo muito longo, não, avaliar o quanto aquilo se misturou e quanto aquilo contaminou solo e lençóis freáticos. Professora, a gente está vendo agora, né, uma rede de farmácias aqui em Pinda que tem umas caixinhas que entrega às pessoas para descartarem pilhas. Né? A pilha tem mercúrio, né? Tem substâncias graves. E as baterias também. E o que é possível fazer com essas pilhas que são descartadas na política reversa? Mas eu vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Professora Miroslava Hamzagic, que é uma especialista, né, nessa situação da logística reversa e é doutora em engenharia da produção. Volta com a gente já, fica prestando atenção que você pode estar aí com coisas contaminantes em casa e não sabe onde vai colocar, ela vai ensinar direitinho. É já, não saia daí.
Depois do intervalo, vamos falar de empregos, vagas disponíveis de trabalho e como conquistá-las. É já já.